Eu tô dando uma olhada no chat. Acho que isso já é perceptível há bastante tempo. E a preparação que o Vaz trouxe aí do Rafinha em relação à entrevista, acho que é o reflexo da opinião do chat em muitos momentos aqui. Que as pessoas têm um ranço, né? Criaram um ranço do Rafinha a partir de algumas entrevistas do Rafinha. E até acho que a sinceridade do Rafinha pega as pessoas, às vezes, num contrapé, ou as pessoas às vezes fazem uma leitura um pouco, para mim, pelo menos, equivocada do que o Rafinha fala em algumas entrevistas. Ontem ele teve ali seus momentos de sinceridade e ele fala nessa entrevista, Beckler, que acha que já entregou algo à seleção brasileira, mas que faz essa autocrítica, né? De entender que, de fato, ainda não... Acho que não conseguiu entregar tudo, mas diz ele que na conversa com o Ancelotti não faz uma grande cobrança. O Ancelotti, inclusive, acha que ele faz bons jogos, mas que ele faz essa autocrítica e essa cobrança a si mesmo de que tem que entregar mais na seleção brasileira. Por que ele é esse cara diferente da seleção e do Barcelona? Porque acho que nesse ciclo específico a gente pode falar sobre muita bagunça no ciclo, mas já teve um momento que a seleção foi um pouco mais organizada. E ainda assim acho que o Rafinha não conseguiu entregar tudo que ele já entregou em clube. Apesar de eu, especificamente, particularmente, achar que o Rafinha já teve muito boas atuações na seleção brasileira. Eu também acho. E até outro dia ele era o artilheiro do ciclo, né? Não sei se continuou, o Rodrigo chegou a passar ele no ano passado, mas ele era o artilheiro do ciclo desde a Copa de 2022. Ele joga pior na seleção do que ele joga no Barcelona, porque a seleção é o pior time que o Barcelona é, né? Ele não tem um Lamine Yamal para servir ele não tem um Pedri para servir ele não tem um Dani Olmo, ele não tem um Lewandowski lá na frente como referência. O Barcelona é melhor time que a seleção. O Barcelona treina todos os dias. A seleção brasileira não treina todos os dias. A seleção tem 4 técnicos. No Barcelona, ele não jogou tudo que ele está jogando por 2 anos também. Com o Xavi, ele era o primeiro a sair sempre. Isso gerava uma ansiedade nele absurda. Com o Hans Flick, ele passou a ser o jogador preferido do Hans Flick. Os jogadores que o Hans Flick mais gosta são Rafinha e Pedri. Não é o Lamine Yamal, não é o outro. Rafinha e Pedri são jogadores que o técnico do Barça mais gosta. Isso aumenta a confiança do cara. Quanto melhor você joga, mais confiante você se sente para jogar de novo. Vessi começou falando da NBA. O futebol não materializa esses momentums, né? Que o basquete materializa. A cada 24 segundos você tem que fazer um ponto. Ou você tem que perder um ponto. No futebol é 90 minutos, quem sabe, para sair um pontinho de um lado e não sair ponto nenhum do outro. Então, essa confiança no futebol não é tão materializada. Não se percebe tanto essa confiança que um time vai ganhando ou que vai perdendo, que um jogador vai ganhando ou que vai perdendo. Todos os jogadores do Brasil jogam piores na seleção do que nos clubes, porque os clubes são melhores do que a seleção. Tem mais tempo para treinar, tem mais estrutura, tem mais saber o que quer fazer. Os times sabem o que quer fazer, a seleção por muito tempo não soube o que quis fazer. Acho que com o Ancelotti começa a ter, eu pelo menos sei o que esse time quer fazer. Antes eu não conseguia identificar o que queria fazer com o Dorival e com os outros treinadores. Então acho que é absolutamente natural. O Messi passou a vida jogando pior na seleção do que no clube. Até que o técnico chegou ali, manteve um time, conseguiu montar, os caras todos jogam melhor na seleção do que nos clubes, na Argentina. O Depou joga melhor na seleção, o McAllister joga melhor na seleção, o Enzo até jogou bem no clube, mas normalmente joga melhor na seleção. O Otamendi, o Julián Álvares, só o Lautaro joga pior na seleção. E o Messi passou a vida com uma geração de Agüero, de Higuaín, de Di Maria, de grandes jogadores mascherando sem conseguir jogar. Porque é normal que se jogue pior na seleção do que se joga no clube. Ô, Beckler, se você voar aí, vai ser ponto aqui. Fenômeno, tá? Porque o vendaval que acontece aí atrás... Como é que é? Uma coisa... Se você voar aí, daqui a pouco vai ser um fenômeno. Porque o vendaval que acontece aí eu só torço para que os guarda-sóis não saiam voando e nem as cadeiras. Ontem teve um aviso de procurem um lugar seguro. Que beleza. Quando eu estava aqui fazendo o programa. Que beleza. Hoje está mais tranquilo. Ô, Tainá, tem um ponto em relação a Rafinha que eu concordo que ele já jogou muito bem pela seleção brasileira, mas ele jogou muito bem na seleção brasileira na era do Leeds. Na era ali do começo, a gente teve o começo dele com a camisa da seleção, a gente se impressionou de dizer, caramba, esse Rafinha já joga quantos anos na seleção? E aí, depois, a Copa do Mundo dele, para mim, e pelo visto para ele, foi aquém do que eu imaginava e, pelas respostas de ontem, aquém do que ele projetava para si. E acho que depois, o Rafinha do Barcelona, o Rafinha que tangenciou uma bola de ouro, esse Rafinha ainda nunca apareceu na seleção brasileira. E aí eu estou 100% com o Marcelo, né? Também a gente precisa entender o contexto a que ele foi submetido. Ele foi submetido a um contexto de entra o Diniz revezando seleção com o Fluminense, aí vai e não vai, aí depois entra o Dorival, aí o Dorival que
projetava o time para fazer em função do Neymar, que tinha voltado de um LCA 10 dias antes. Aí agora chegou o Ancelotti, com um ano de trabalho, aí o Rafinha ficou fora de convocação porque estava machucado. Então, enfim, depois que o Rafinha virou o Rafinha do Barcelona, ele ainda não jogou isso na seleção brasileira. Mas, sendo aqui, sendo o justo, e aí quem está na live aqui deve ser muito jovem, mas nós já estávamos trabalhando, pelo menos eu e o André, esse negócio de que não joga igual no clube na seleção já perseguiu o Rivaldo, já perseguiu o Ronaldinho Gaúcho, já perseguiu vários outros jogadores que foram sempre taxados. Eles só jogam lá, eles só se importam lá, chega na seleção, eles jogam de qualquer jeito. E foi assim até ganharem em 2002. Mas o tema era, o Rivaldo nunca... O Rivaldo já chegou a falar, que até era uma coisa pouco inteligente na minha visão, o Rivaldo já chegou a dizer, não, vocês acham que eu só não jogo na seleção, que jogo no Barcelona? Porque vocês só veem os highlights meus no Barcelona. Eu erro pra caramba no Barcelona também, se você ver o jogo, ele se defendeu assim. Se você vir o meu jogo completo no Barcelona, você vai ver que eu erro pra caramba no Barcelona também. Por quê? Porque o desespero que todo mundo dizia, o Rivaldo não joga no Brasil, que joga no Barcelona. E hoje a gente tem aqui, inclusive fiz um VS Ranking sobre os maiores, que vai ao ar aí daqui a pouco, dos maiores jogadores do Brasil em Copa do Mundo pós-Pelé, e o Rivaldo tá altíssimo, porque o Rivaldo jogou 2 Copas do Mundo espetaculares. Mas ele era rotulado até outro dia, não, só joga no Barcelona, não joga na seleção. Então, assim, isso é um pouco também da percepção que a gente falou nesse programa, que enquanto não ganhar, nada vai prestar. E não era nem para rimar. Ô, André Henin, é bom eu fazer o programa com vocês, porque eu conheço os 3. Eu conheço as carinhas, eu conheço as opiniões daqui e dali de antes e tal e coisa. Eu tenho a sensação de que você acha que o Rafinha joga muito menos na seleção brasileira do que no Barcelona e entende que tem o contexto da seleção jogar pior do que o Barcelona, mas também acha que os caras não estão conseguindo e sentem a pressão em alguns momentos de seleção. Estou mais ou menos correta com o que você pensa ou não, Craqueta? Não, acho que tá sim. E não é nenhuma maluquice, né? A minha opinião, acho que é de muitos. Tô vendo realmente. O Rafinha. Talvez do próprio Rafinha. E ontem acho que eu concordo com você, VS. Eu acho que ontem ele foi bem preparado para a entrevista, foi sereno. Espero que o Vini também tenha feito esse tipo de preparação. Amanhã vai falar o Vini junto com o Ancelotti no pré-jogo, e amanhã tem imprensa do mundo inteiro, tal. Vamos ver. É um preparo necessário para esses caras. E não é só o desempenho na frente, ou no caso, atrás dos microfones, na frente das câmeras, mas ter aquilo realmente, né, como pensamento. Não é só lá, chega lá e fala que você tá devendo mesmo, que pode jogar mais. É entender isso, que pode mesmo, e a gente espera isso. Então eu vejo, e acho que o Beckler também tem razão quando fala, olha, no final das contas, eles jogam em times melhores. Ok, perfeito. E eu só acho que nós temos que cobrar individualmente. Não dá pra gente chegar agora e falar, o ciclo foi uma bagunça. A gente tem que falar isso também. Que o ciclo foi uma bagunça, que o seu Edinaldo tá em algum lugar do Brasil dando risada enquanto a seleção tá sofrendo aqui e ele, né? Nós temos que falar isso. Que o desempenho do Diniz foi abaixo, do Dorival foi, pra mim, péssimo na seleção brasileira, que o Ancelotti só chegou agora. Tudo isso tem que ser falado. Concordamos. Mas que o desempenho do Ancelotti tem que melhorar também. Sim, o desempenho do Ancelotti... Eu imaginava que o Ancelotti teria um impacto muito maior do que teve até agora, mesmo considerando toda a cagada do ciclo. Eu tô deixando pra ver agora, né? Pra mim, a avaliação é agora. Então, tudo que ele falou até agora, tal, dependendo do que ele fizer a partir de amanhã, véspera da Copa do Mundo, quando ele da estreia, quando ele vai decidir o time que vai entrar em campo e depois as mudanças que ele vai fazer e tal... Agora é contigo, Ancelotti. Porque nós estamos assim meio... Ih, rapaz, mas não é isso aí, então, o Ancelotti e tal? Então, assim, a partir de agora vamos ver. Mas individualmente, Tainá, jogadores precisam ser cobrados. E o Rafinha e o Vini são 2 desses.